No coração de Canaã, onde o sol impiedoso castigava a terra árida e poeirenta, a vida seguia um ritmo ditado pela natureza e pelas tradições ancestrais. Ali, entre as tendas esparsas e o eco dos rebanhos, vivia Jacó, um patriarca envelhecido cujos dias eram marcados pela lembrança de amores perdidos e pela complexidade de uma família numerosa. 12 filhos, cada um com sua própria personalidade. Seus sonhos e suas rivalidades formavam o clã. No entanto, entre todos, um se destacava na afeição de Jacó: José. O filho da velhice, nascido de Raquel, a esposa amada que, se fora cedo demais, era o espelho de sua esperança e a razão de um favoritismo inquestionável. Essa preferência não era segredo, mas um fardo pesado que José carregava, e os irmãos, com corações corroídos pelo ciúme, observavam cada gesto de amor paternal com um ressentimento crescente. O ápice dessa disparidade veio na forma de um presente que se tornaria um símbolo indelével de inveja e traição. Uma túnica ricamente colorida, tecida com fios vibrantes e adornada com detalhes que a diferenciavam de qualquer outra. Não era apenas uma peça de roupa, era uma declaração pública do amor singular de Jacó por José, um presente que gritava favoritismo e que, aos olhos dos irmãos, era uma afronta insuportável à sua própria dignidade. A cada vez que José a vestia, as cores da túnica pareciam incendiar a raiva e o ciúme em seus corações, transformando o tecido em um estandarte de discórdia. Como se não bastasse a túnica, José, em sua inocência, ou talvez por uma fé inabalável em suas visões, começou a narrar sonhos que atiçavam ainda mais a ira fraterna. Sonhos onde feixes de trigo dos irmãos se curvavam ao seu, e onde o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Cada palavra de José era um golpe na dignidade dos irmãos que viam naqueles relatos não apenas arrogância, mas uma profecia de submissão que jamais poderiam aceitar. O ciúme se transformou em ódio, a inveja em um desejo ardente de remover aquela figura que lhes ofuscava. Sentiam-se injustiçados, diminuídos pela luz que José irradiava, uma luz que, para eles, era roubada da glória que lhes pertencia. A ideia de livrar-se de José começou a borbulhar entre eles, inicialmente como um pensamento sombrio, depois como um plano concreto. A primeira intenção, cruel e definitiva, era matá-lo, mas Rúben, o mais velho, ainda que imperfeito, tinha um resquício de humanidade. Ele dissuadiu os irmãos do assassinato direto, sugerindo que o jogassem em um poço vazio com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. E assim, a trama se desenrolou. Num dia fatídico, em Dotã, enquanto José se aproximava dos irmãos que pastoreavam o rebanho, o ar se carregou de tensão. Mal teve tempo de registrar a hostilidade em seus olhos antes de ser agarrado, despido de sua túnica colorida e jogado em um poço seco e escuro. A sensação de abandono o envolveu, o desespero de ser traído pela própria família ecoando nas paredes úmidas do poço. Lá de baixo, a voz de José clamava, mas seus irmãos, insensíveis, sentaram-se para comer, ignorando o sofrimento do caçula. Foi então que a providência, ou talvez o destino cruel, trouxe uma caravana de ismaelitas mercadores. A oportunidade se apresentou, não para o resgate de Rúben, mas para um ato ainda mais vil. Por 20 siclos de prata, José foi vendido como escravo, seus irmãos trocando-o por moedas, selando seu destino em terras distantes. A dor da traição era excruciante, o peso da rejeição esmagador. Para encobrir o crime, os irmãos mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito, levando-a a Jacó. A visão da túnica ensanguentada despedaçou o coração do velho patriarca. José havia sido devorado por uma fera, pensou ele, e um luto profundo e inconsolável o dominou. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de saco
e chorou por muitos dias, recusando-se a ser consolado. A ferida da perda de Raquel reabriu-se, agora com a suposta morte de seu filho favorito. A família estava quebrada, embora Jacó não soubesse a extensão da crueldade que se escondera sob o manto da tragédia. Como alguém pode se reerguer quando sua própria família o enterra vivo e o vende como mercadoria? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A caravana de ismaelitas seguia seu percurso sob o sol escaldante do deserto. José, agora uma mercadoria, era arrastado junto aos camelos, cada passo um lembrete doloroso de sua nova realidade. A paisagem de Canaã, seus vales e colinas familiares, desaparecia lentamente no horizonte, substituída por uma imensidão árida e desconhecida. A incerteza do futuro era um fardo pesado, mas a dor da traição dos irmãos era ainda mais aguda. Em seu coração jovem, a perplexidade misturava-se ao desespero. Como o amor paterno podia ser tão facilmente desfeito pela inveja fraterna? Aquele menino, acostumado ao conforto e ao carinho, agora enfrentava a aspereza da escravidão, o choque cultural que o esperava no Egito, uma terra de deuses estranhos e costumes incompreensíveis. Após uma jornada exaustiva, a caravana finalmente adentrou as terras férteis do Egito. A grandiosidade de Mênfis era esmagadora. Templos colossais, pirâmides imponentes e uma arquitetura que desafiava a compreensão de sua terra natal. As ruas fervilhavam com uma multidão de rostos desconhecidos, línguas ininteligíveis e uma opulência que contrastava brutalmente com sua condição de escravo. No mercado de escravos, entre gritos e barganhas, José foi exibido. Sua juventude e vigor, apesar da tristeza em seus olhos, atraíram a atenção de Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda. José foi comprado e levado para a casa de seu novo mestre. Na residência de Potifar, José iniciou sua vida de servidão. No entanto, sua inteligência aguda, sua integridade inabalável e uma ética de trabalho exemplar não passaram despercebidas. O Espírito de Deus, que o acompanhava desde Canaã, manifestava-se em tudo o que fazia. José era diligente, honesto e competente, e em pouco tempo a prosperidade começou a invadir a casa de Potifar. Percebendo as qualidades excepcionais de seu escravo, Potifar o promoveu rapidamente. José deixou de ser um servo comum para se tornar o administrador de toda a casa, responsável por todos os bens e servos de seu mestre. A confiança era total e a casa de Potifar prosperava sob a administração de José. A vida de José parecia ter encontrado um porto seguro, apesar das circunstâncias. Contudo, uma nova provação se ergueu, vinda de onde menos esperava. Zuleika, a esposa de Potifar, uma mulher de grande beleza, notou a formosura e a retidão de José. O assédio começou de forma sutil, com olhares e palavras, mas logo se tornou persistente e explícito. Dia após dia, Zuleika tentava seduzir José, convidando-o a deitar-se com ela. O conflito interno de José era intenso. Sua lealdade a Potifar, homem que lhe dera confiança e posição, e sua fé em Deus, que o proibia de cometer tal abominação, eram inegociáveis. Ele recusava, dia após dia, explicando que não poderia pecar contra Deus e contra seu mestre. A recusa de José feriu o orgulho de Zuleika, transformando o desejo em fúria. Em um dia fatídico, quando José estava dentro da casa para fazer seu trabalho, e não havia ninguém mais presente, ela o agarrou pelas vestes, insistindo em seu intento. José, em um ato de desespero e convicção, fugiu, deixando suas vestes nas mãos dela. A oportunidade perfeita para a vingança surgiu. Com a túnica de José em mãos, Zuleika gritou, acusando-o falsamente de tentativa de estupro. Quando Potifar retornou, ouviu a versão distorcida de sua esposa, e a ira acendeu em seu coração. Sem questionar,
Potifar mandou lançar José na prisão, um lugar reservado aos prisioneiros do rei. A sensação de impotência e aprofundamento da dor voltaram a assolar José. Mais uma vez, a justiça terrena falhava, e ele se via condenado por um crime que não cometeu. O calabouço, escuro e úmido, era um abismo de esquecimento, mas mesmo ali, o espírito de José permaneceu inquebrantável. Sua integridade e bondade continuaram a brilhar. Ele não se entregou ao desespero, mas manteve sua fé e sua dignidade. Na prisão, José não se isolou. Sua atitude respeitosa e sua capacidade de organização logo chamaram a atenção do carcereiro-chefe, que, assim como Potifar, reconheceu suas qualidades e o colocou como responsável pelos outros presos. A prisão, que deveria ser um lugar de punição, tornou-se, ironicamente, um campo de preparação para um propósito maior. Entre os prisioneiros estavam o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, ambos caídos em desgraça. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José, percebendo a angústia em seus rostos, ofereceu-se para interpretá-los, atribuindo a habilidade a Deus. Para o copeiro, a interpretação foi de esperança. Em 3 dias, ele seria restaurado à sua posição e voltaria a servir o faraó. José pediu-lhe que se lembrasse dele quando fosse libertado. Para o padeiro, a interpretação foi sombria. Em 3 dias, ele seria enforcado. E assim aconteceu. O padeiro foi executado e o copeiro foi restaurado ao seu cargo. No entanto, na alegria de sua liberdade e retorno à corte real, o copeiro, ingrato, esqueceu-se completamente de José, deixando-o entregue ao esquecimento e à escuridão da prisão. Abandonado pela família, traído pela justiça, José parecia condenado ao esquecimento. Mas o destino, por vezes, tem seus próprios planos, revelados em sussurros noturnos. 2 longos anos se arrastaram, transformando os dias em uma monotonia sufocante dentro das paredes frias da prisão. José, o jovem sonhador, havia amadurecido, a resiliência forjada na dor e no esquecimento. Cada nascer do sol era um lembrete da indiferença do copeiro, da injustiça que o prendia e da aparente ausência de um propósito maior. No entanto, sua fé permaneceu como uma chama bruxuleante, mas inextinguível, no fundo de seu coração. Ele observava os outros prisioneiros, ouvia suas lamentações e continuava a servir, a organizar, a manter a dignidade em meio à desolação. Longe dali, nos luxuosos aposentos do palácio, o faraó do Egito, o soberano de uma das maiores civilizações da antiguidade, foi atormentado por uma série de sonhos perturbadores. Na primeira noite, viu-se à beira do Nilo, quando 7 vacas gordas e belas saíram do rio e pastavam na relva. Logo depois, outras 7 vacas, magras e feias, emergiram e devoraram as 7 vacas gordas, sem que seus corpos melhorassem em nada. Na noite seguinte, um segundo sonho o inquietou. 7 espigas de cereal cheias e bonitas brotaram em um único talo. Depois delas, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, surgiram e engoliram as 7 espigas cheias e saudáveis. O faraó acordou sobressaltado, com o coração apertado por uma premonição sombria. A inquietação do faraó rapidamente se espalhou pela corte. Sacerdotes, magos e sábios de todo o Egito foram convocados, mas nenhum deles conseguiu decifrar o significado dos sonhos. A cada tentativa frustrada, a ansiedade do faraó aumentava, e com ela, a tensão no palácio. Era um enigma que parecia desafiar toda a sabedoria humana. Foi então que, em meio ao desespero generalizado, o copeiro-chefe, que havia sido restaurado à sua posição, teve um lampejo de memória. A prisão, o jovem hebreu, a interpretação certeira de seu próprio sonho e do padeiro. A culpa o atingiu como um raio. Como pôde se esquecer de um homem que previu seu destino com tamanha precisão?
Ele apressou-se a se apresentar ao faraó, confessando seu erro e mencionando o prisioneiro hebreu que possuía o dom de interpretar sonhos. Sem hesitação, o faraó ordenou que José fosse trazido imediatamente de sua cela. A notícia chegou à prisão como um raio de sol em um dia chuvoso. José, que havia pensado que seria esquecido para sempre, foi tirado às pressas de seu cativeiro. Antes de se apresentar ao maior monarca da terra, ele se barbeou, trocou suas vestes sujas por roupas limpas e se preparou para o encontro que mudaria seu destino. Cada movimento era carregado de uma mistura de esperança e tensão, a promessa de um novo começo ou o risco de uma condenação ainda maior. Ao adentrar a sala do trono, José, o ex-escravo e prisioneiro, viu-se diante da majestade do faraó. Não havia arrogância em seu porte, mas uma humildade serena e uma confiança que vinha de sua inabalável fé. O faraó, com a voz carregada de expectativa, narrou seus sonhos. José ouviu atentamente e, antes de proferir uma única palavra de interpretação, deixou claro que a sabedoria não vinha dele, mas de Deus. Não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, disse ele, atribuindo toda a glória ao Criador. Então, com clareza e autoridade, José revelou o significado dos sonhos. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância e fartura em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas simbolizavam 7 anos de fome devastadora que se seguiriam, consumindo toda a prosperidade anterior e ameaçando aniquilar a nação. A fome seria tão severa que a abundância prévia seria esquecida. Os 2 sonhos eram, na verdade, um só, e a repetição enfatizava a certeza de que Deus logo os faria acontecer. José não parou na interpretação. Com a mesma sabedoria inspirada, ele propôs um plano de ação ousado e eficaz. Aconselhou o faraó a nomear um homem inteligente e sábio para supervisionar o Egito, alguém que pudesse armazenar 1/5 da produção de grãos durante os 7 anos de fartura, guardando-os para os anos de escassez. Os celeiros deveriam ser construídos e a logística de coleta e armazenamento deveria ser meticulosamente planejada. A sabedoria de José era inegável. O faraó e todos os seus oficiais ficaram impressionados. O monarca, reconhecendo a inteligência prática e o espírito divino que habitava em José, exclamou: "Poderíamos achar alguém como este, em quem haja o Espírito de Deus?" De um escravo esquecido, José se tornou a única esperança de uma nação. A ascensão estava completa, mas o maior desafio ainda estava por vir. O faraó, tomado por uma convicção inabalável na sabedoria de José, não hesitou. Naquele mesmo dia, ele o elevou à posição de governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, superado apenas pelo próprio faraó. Como um símbolo visível de sua nova autoridade, José recebeu o anel de sinete do faraó, que lhe conferia o poder de assinar decretos e edições em nome do soberano. Foi vestido com finas vestes de linho branco. Um colar de ouro foi colocado em seu pescoço, e ele foi presenteado com uma carruagem, a segunda melhor do reino, para seu deslocamento. O Egito, uma terra de hierarquias rígidas e tradições milenares, testemunhava a ascensão meteórica de um ex-escravo hebreu a uma posição de poder sem precedentes. Para solidificar sua integração à sociedade egípcia e reforçar sua nova identidade, José recebeu um nome egípcio, Zafenate-Paneia, que significava o revelador de segredos ou o sustentador da vida. Além disso, o faraó arranjou seu casamento com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, uma união que o conectava diretamente à elite religiosa e política do império. José agora era mais do que um estrangeiro. Ele era parte integrante da estrutura de poder egípcia, um pilar fundamental para o futuro da nação. Com a autoridade e os recursos à sua disposição,
José embarcou em sua monumental tarefa. Os 7 anos de abundância chegaram, e a terra do Egito produziu em quantidades inimagináveis. Sob a supervisão meticulosa de José, uma vasta rede de celeiros foi construída por todo o país. Imagine vastos complexos de armazéns, com paredes altas e robustas, projetados para proteger os grãos das intempéries e dos roedores, cada um deles uma fortaleza de segurança alimentar. Trabalhadores egípcios, organizados com uma eficiência impressionante, colhiam o trigo, a cevada e outros cereais e os transportavam para esses celeiros, onde eram cuidadosamente estocados. José não apenas recolheu 1/5 da produção, mas uma quantidade tão imensa que ele parou de registrá-la, pois era como a areia do mar, sem medida. O Egito, sob a gestão visionária de José, transformou-se na maior potência econômica e alimentar do mundo conhecido. Enquanto outras nações celebravam suas colheitas anuais, o Egito estava sistematicamente construindo um tesouro de alimento, uma reserva estratégica que em breve se mostraria a salvação de muitos. A abundância era visível em cada campo, em cada carroça carregada de grãos, em cada celeiro que se erguia, testemunhando a sabedoria e a providência de Deus através de José. Durante esses anos de prosperidade, José também construiu sua própria família. Asenate lhe deu 2 filhos. Ao primogênito, ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Era um testemunho de sua jornada, o esquecimento das dores do passado e da traição familiar. Ao segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa frutificação, pois Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Nesses nomes, José encapsulava sua resiliência e a forma como Deus havia transformado sua dor em prosperidade. Mas os 7 anos de fartura, por mais gloriosos que fossem, chegaram ao fim. E como José previra, a fome abateu-se sobre a terra. Primeiro, como um sussurro, depois como um rugido ensurdecedor, a escassez se espalhou, não apenas pelo Egito, mas por todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, a terra natal de José e de sua família. Os campos secaram, os rios diminuíram seu fluxo, e o desespero começou a tomar conta dos corações das pessoas. Enquanto o mundo ao redor sucumbia à fome, o Egito, graças à previdência de José, tinha pão. O faraó, fiel à sua promessa, instruiu seu povo. Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Pessoas de todas as nações, de reinos distantes, começaram a afluir ao Egito, implorando por alimento. As caravanas se estendiam por quilômetros, trazendo consigo a esperança de sobrevivência. José era o guardião dos celeiros, o distribuidor da vida. Ele controlava o fluxo de grãos, vendendo-os com sabedoria e justiça, assegurando que o Egito e todos que a ele viessem pudessem sobreviver à calamidade. Seu poder era imenso, sua autoridade inquestionável e sua figura imponente. Aquele que fora vendido como escravo agora detinha o poder sobre a vida e a morte de nações. A fome, que parecia um castigo, tornava-se, na verdade, um catalisador. Ela estava tecendo os fios de um reencontro inevitável, um acerto de contas com o passado que José havia tentado esquecer, mas que o destino, ou a providência, se recusava a deixar adormecido. Enquanto o mundo sucumbia à fome, o Egito florescia sob a mão de José. Mas a providência tinha um plano ainda maior, tecendo o reencontro mais inesperado e a prova final de um coração perdoador. Em Canaã, a fome apertava. Jacó, debilitado pela idade e pela dor da perda de José, ouviu os rumores que vinham do Egito. Havia pão na terra dos faraós. Com o coração pesado, mas impulsionado pela necessidade de sobreviver, ele convocou seus filhos mais velhos. Por que estáis olhando uns para os outros?
Perguntou a voz rouca. Ouvi que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos algo, para que vivamos e não morramos. Assim, os 10 irmãos de José, com a exceção do caçula Benjamim, que Jacó se recusava a deixar ir, partiram em uma jornada incerta, atravessando o deserto em direção à terra que prometia salvação. Eles não faziam ideia de que estavam caminhando em direção ao seu passado, a um reencontro que desenterraria culpas e forçaria uma confrontação inevitável. Chegaram ao Egito como tantos outros estrangeiros, famintos e desesperados, buscando a misericórdia do governador que controlava todo o alimento. Quando foram apresentados diante da figura imponente que administrava os celeiros do Egito, os irmãos se curvaram profundamente, seus rostos na terra, em sinal de respeito e súplica. Naquele instante, sem saber, eles estavam cumprindo os antigos sonhos de José, aqueles que haviam inflamado sua inveja e selado seu destino de escravidão. José, sentado em seu trono, observou-os. Seus olhos percorreram cada rosto, e ele os reconheceu imediatamente. Aquele momento, aguardado por décadas, estava finalmente ali. O coração de José se apertou, misturando uma torrente de emoções. A dor da traição passada, a satisfação do triunfo presente e uma profunda curiosidade sobre quem eles haviam se tornado. Mas José manteve sua identidade em segredo. Falou com eles asperamente, usando um intérprete, pois não queria revelar que entendia o hebraico. Sua voz era firme, quase acusadora. Ele os testou, acusando-os de serem espiões, de virem para sondar os pontos fracos da terra. Os irmãos, assustados e confusos, juraram sua inocência, explicando que eram todos filhos do mesmo pai, homens honestos, e que um irmão não existia mais, e o caçula havia ficado em Canaã. José persistiu em sua estratégia. Ele os deteve por 3 dias, e ao libertá-los, impôs uma condição. Para provar que sois homens honestos, um de vós ficará preso aqui, e os outros levarão mantimento para a fome de vossas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, para que vossas palavras sejam confirmadas e não morrais. Era a exigência de Benjamim, a prova de que falavam a verdade, mas também uma maneira de José avaliar a mudança em seus corações. Os irmãos, apavorados, voltaram para Canaã, com Simeão retido no Egito. Ao relatarem a Jacó tudo o que havia acontecido, o velho patriarca foi tomado por um desespero ainda maior. Perdi José, e Simeão já não está, e quereis levar Benjamim? Todas essas coisas vêm sobre mim. Lamentou, recusando-se a enviar seu último filho de Raquel, temendo perdê-lo também. A dor da perda de José ainda era uma ferida aberta em seu coração. No entanto, a fome não dava trégua. O mantimento trazido do Egito logo se esgotou. A realidade cruel forçou Jacó a ceder. Judá, com uma súplica apaixonada e a promessa de garantir a segurança de Benjamim, convenceu o pai a deixá-lo ir. Com o coração apertado, Jacó enviou seus filhos de volta ao Egito, com presentes e o dobro do dinheiro, e Benjamim, o caçula, estava com eles. A tensão era palpável na segunda jornada, a incerteza do que os aguardava. Quando os irmãos retornaram ao Egito, José, vendo Benjamim com eles, ordenou que preparassem um banquete em sua casa. Os irmãos ficaram apreensivos, temendo o pior. Durante a refeição, José observou Benjamim com carinho, mas manteve sua fachada de rigor. Após o banquete, José instruiu seu mordomo a encher as sacas dos irmãos com mantimento e a colocar a sua taça de prata, a que usava para adivinhar, na saca de Benjamim, junto com o dinheiro da compra. No dia seguinte, mal haviam deixado a cidade, foram alcançados pelo mordomo de José. A nova acusação ecoou, fria e implacável. Por que retribuístes o bem com o mal? Não é esta a taça de que meu senhor bebe e pela qual adivinha?
Fizestes mal em fazer isso. Os irmãos, chocados e indignados, negaram veementemente. Aquele entre os teus servos com quem for achada, que morra, e nós também seremos servos de meu senhor. A busca começou, e para seu horror, a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Desesperados, os irmãos rasgaram suas vestes e voltaram à cidade. Diante de José, Judá, o mesmo que anos antes havia proposto vender José, agora se apresentou com uma súplica comovente. Ele implorou pela vida de Benjamim, narrando a dor do pai e oferecendo a si mesmo como escravo, em troca de seu irmão. Suas palavras eram carregadas de arrependimento e um amor fraternal que não haviam demonstrado por José. A máscara estava prestes a cair. A prova final do coração dos irmãos revelaria não apenas o passado, mas o futuro de uma família quebrada. A cena diante de si desfez as últimas barreiras no coração de José. A súplica apaixonada de Judá, o arrependimento genuíno em suas palavras e a disposição de se sacrificar por Benjamim ecoavam um amor fraternal que ele jamais imaginou que seus irmãos pudessem possuir. A visão de seus irmãos, dobrados em desespero e humildade, desarmou-o completamente. Não conseguiu mais conter a torrente de emoções que o invadia. Mandou que todos os egípcios se retirassem, deixando-o sozinho com os homens cujo destino estava intrinsecamente ligado ao seu. Com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto, José revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José. Meu pai ainda vive? O choque percorreu a sala como um raio. Os irmãos, paralisados, mal podiam acreditar no que ouviam. Aquele governador egípcio, o homem poderoso e temido que os havia testado e manipulado, era o irmão que eles haviam vendido como escravo. O medo e a vergonha se apoderaram deles, aterrorizados com a vingança que certamente viria. Não conseguiam responder, suas línguas presas pela culpa e pelo espanto. José, vendo o terror em seus olhos, fez um gesto de apaziguamento. Chegai-vos a mim, disse ele, com a voz ainda embargada, mas suave. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma dor antiga, mas também de uma aceitação surpreendente. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Era uma declaração de perdão incondicional, um bálsamo para as almas atormentadas dos irmãos. José explicou como sua jornada de sofrimento, de traição e escravidão havia sido um instrumento nas mãos de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo numeroso. Ele não via a venda como um ato de maldade gratuita, mas como parte de um plano divino maior, um propósito que transcendia a dor pessoal e se estendia à salvação de muitas vidas, incluindo as de sua própria família. A revelação foi seguida por uma explosão de emoções. José abraçou Benjamim, seu irmão caçula, chorando copiosamente em seu ombro. Em seguida, abraçou cada um dos outros irmãos, e eles, finalmente libertos da culpa que os corroía por mais de 20 anos, choraram com ele. A barreira de décadas de silêncio e remorso desmoronou. José enviou seus irmãos de volta a Canaã com uma mensagem urgente para Jacó. Subi apressadamente a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Desce a mim, não demores. Mânines. Ele providenciou carruagens e provisões, assegurando que seu pai e toda a família pudessem viajar confortavelmente para o Egito. Quando os irmãos chegaram a Canaã e contaram a Jacó que José estava vivo e era o governador do Egito, o velho patriarca quase não acreditou. Seu coração, há muito tempo pesado pela perda, reviveu com a notícia. Basta!
Ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. A alegria de Jacó era indescritível. A restauração de uma família que ele acreditava estar quebrada para sempre. A família de Jacó, 70 almas ao todo, desceu ao Egito e se estabeleceu na terra de Gósen, uma região fértil que José havia reservado para eles. Ali, sob a proteção e provisão de José, prosperaram e multiplicaram-se, lançando as bases para a grande nação que se tornariam. O legado de José se tornou um farol de resiliência, fé e, acima de tudo, perdão. Sua história nos ensina que a dor, a injustiça e a traição podem ser, paradoxalmente, os caminhos pelos quais um propósito maior se desdobra. Ele nos mostra que a paciência em meio à adversidade e a confiança inabalável em um plano divino podem transformar o sofrimento em salvação, a escravidão em liderança e a separação em reconciliação. A saga de José não é apenas sobre um homem que superou a adversidade, mas sobre a força inabalável do espírito humano e a capacidade redentora do perdão, ecoando através dos séculos como um testemunho da verdade de que mesmo nas profundezas do desespero, a esperança e o propósito divino podem florescer, transformando a dor em um legado duradouro de amor e redenção.